As savanas africanas parecem glorificar apenas os mais fortes, as mandíbulas maiores, os músculos mais poderosos, os rugidos que fazem a própria terra tremer. Mas se a força fosse a resposta final, a savana não seria o que é hoje. Talvez nem existisse da forma como a conhecemos, mantida por um equilíbrio que não foi criado ao acaso. Quando é hora de correr? Quando é hora de ficar imóvel? Quando é preciso desistir? Para continuar vivo? Todas essas decisões dependem da inteligência. Da sociedade complexa das hienas, às estratégias coletivas dos cães selvagens, do poder calculado dos leões, até os sprints precisos e interrompidos no momento certo, dos guepardos, cada espécie enfrenta o mesmo desafio da sobrevivência, mas resolve essa equação de maneiras diferentes, como se cada uma tivesse recebido um dom próprio para enfrentar o mundo. Descubra qual é o animal mais inteligente no documentary episode Life or Death: Why Intelligence Decides Who Survives. A maioria dos seres vivos da savana não morre por perder um confronto direto. Eles morrem por escolher o momento errado, o lugar errado, o adversário errado, o instante errado. Neste mundo, a morte raramente vem de alguém mais forte. Ela costuma nascer de uma decisão ruim, como um erro permitido apenas uma vez, sob leis que parecem não perdoar. Os leões são capazes de matar presas que pesam várias vezes mais do que seus próprios corpos. Mas também são predadores com um custo energético altíssimo. E cada caça fracassada deixa consequências claras. As hienas não são as mais fortes, mas raramente agem sem cálculo. O guepardo é o animal mais rápido do planeta, mas um único sprint no momento errado pode levar seu corpo a um estado perigoso de exaustão. Até mesmo os herbívoros, que parecem frágeis à primeira vista, não sobrevivem por sorte. Sobrevivem por sua capacidade de ler o ambiente e reagir com precisão ao perigo, como se cada sentido tivesse sido moldado para isso. Isso revela um grande paradoxo da savana. O mais forte nem sempre é o que permanece por mais tempo. Neste ecossistema, toda decisão é binária. Não existe quase certo. Não existe aprendizado para a próxima vez. Uma caçada fracassada pode significar apenas uma refeição perdida. Mas uma decisão errada, caçar na hora inadequada, atacar uma presa desproporcional ou enfrentar quem não deveria ser enfrentado, pode significar ferimentos e fome prolongada ou a exclusão da população reprodutiva. Uma antílope não precisa entender as estratégias de caça de um leão. Ela só precisa reconhecer o instante em que o perigo começa a tomar forma. Uma hiena não precisa vencer todos os confrontos. Ela precisa saber quando avançar, quando esperar e quando recuar. Um leão macho não precisa caçar todos os dias. Ele precisa saber quando poupar energia para proteger seu direito de reprodução. Um papel que para muitos parece parte de uma ordem maior da vida. A diferença entre sobreviver e desaparecer costuma ser de apenas alguns segundos e algumas decisões corretas. É por isso que a savana não é um lugar que celebra a força cega. Ela pune aqueles que avaliam mal a situação, não importa o quão grandes ou velozes sejam. Em um sistema onde energia, risco e oportunidade estão em constante mudança, a inteligência não ajuda você a vencer mais. Ela ajuda você a perder menos, quase como uma sabedoria silenciosa que mantém o equilíbrio da criação. A maior ilusão humana ao observar a savana é acreditar que instinto é sinônimo de ignorância.
que os animais apenas reagem mecanicamente aos estímulos. Na realidade, a maioria dos comportamentos de sobrevivência aqui é o resultado de milhares de gerações filtradas pelas consequências. Os indivíduos que tomaram decisões ruins desapareceram. Os que erraram menos deixaram seus genes. A savana não precisa do ser mais inteligente. Ela apenas preserva aquele que toma as decisões mais precisas sob pressão extrema. E para compreender como essa inteligência realmente funciona, não em um laboratório, mas sob o sol escaldante, e a fome e a competição constante, precisamos olhar mais fundo para aquilo que moldou todas as escolhas nesta terra, o cérebro da sobrevivência. Na biologia moderna, a inteligência já não é medida pelo tamanho do cérebro, nem pela quantidade de neurônios. Os ecólogos comportamentais chamam aquilo que governa a savana por outro nome: inteligência ecológica. A capacidade de tomar decisões adequadas a um ambiente específico, sob limites fisiológicos muito reais. Na savana, o cérebro não tem permissão para pensar livremente. Ele opera sob falta de oxigênio, desidratação, temperaturas elevadas e níveis de energia em queda constante. Cada decisão é distorcida pela fisiologia. E é justamente nessas condições extremas que a inteligência se revela com mais clareza. Não nas escolhas perfeitas, mas nas escolhas seguras o bastante para não levar à catástrofe. Como se a sobrevivência obedecesse a leis que não admitem excesso. Estudos sobre comportamento de caça mostram que a maioria das decisões críticas para a sobrevivência na savana ocorre em poucas centenas de milissegundos. Esse não é o tempo para planejar algo complexo, mas para reconhecer padrões. O cérebro compara continuamente a situação atual com cenários que, no passado, levaram ao perigo. Se a probabilidade de risco ultrapassa um certo limite, o comportamento é interrompido imediatamente. Isso explica por que muitas espécies da savana parecem desistir cedo demais aos olhos humanos. Mas, biologicamente, isso não é falta de determinação, é um freio neural. O cérebro evoluiu para impedir que o indivíduo ultrapasse os limites de segurança fisiológica. E porque o custo de insistir por alguns segundos a mais costuma ser maior do que qualquer benefício possível. Outro ponto fundamental: a inteligência de sobrevivência não maximiza o sucesso, ela minimiza o fracasso. Na matemática evolutiva, isso é chamado de estratégia risk-averse. Priorizar decisões com retorno médio menor, mas com maior probabilidade de sobrevivência. Na savana, ninguém é recompensado por vitórias espetaculares, mas todos são punidos por uma única decisão errada, como se houvesse um julgamento silencioso embutido no próprio sistema da vida. Diferente dos humanos, que podem aprender com erros sem pagar com a própria vida, os animais selvagens aprendem dentro de um sistema de filtragem rígido. Indivíduos que tomam decisões imprecisas não transmitem seus genes adiante. Com o tempo, e isso cria a ilusão de que as espécies sempre agem certo. Na realidade, trata-se do resultado de milhares de gerações, eliminando aqueles que erraram mais do que o permitido. Por isso, a inteligência na savana não está inteiramente contida no cérebro de um indivíduo. Ela existe no nível da população. Comportamentos eficazes são preservados. Comportamentos arriscados desaparecem junto com quem os executou. É por isso que muitas estratégias de sobrevivência parecem instinto, quando na verdade são memórias evolutivas codificadas no comportamento, quase como um legado deixado por incontáveis vidas anteriores.
Uma descoberta central da ecologia comportamental é que quanto mais hostil o ambiente, menor é a margem para experimentação. Isso faz com que a inteligência não se volte para a criatividade, mas para a precisão estável. Não é necessário ser mais inteligente do que ontem, basta não errar mais do que ontem. E é aqui que a definição de inteligência começa a se inverter completamente em relação à humana. Na savana, inteligência não é a capacidade de criar novas soluções. É a capacidade de reconhecer quando não agir. Saber ficar imóvel, saber esperar, saber abrir mão de uma oportunidade atraente, mas perigosa. Uma forma de sabedoria que lembra o autocontrole ensinado pelas leis mais antigas da vida. Esses princípios não existem no vácuo. Eles são levados ao extremo em sistemas sociais complexos, onde a decisão de um único indivíduo pode alterar o destino de todo o grupo. E para observar a inteligência ecológica em sua forma mais clara, não apenas no nível individual, mas no nível do poder e da organização social, não há exemplo mais revelador do que a hiena. Entre os predadores da savana, a hiena malhada não se destaca pela velocidade nem pela força bruta. Mas, do ponto de vista da cognição social, ela opera em outro patamar. Pesquisas conduzidas por mais de 3 décadas no Serengeti e em Ngorongoro mostram que as hienas possuem um dos sistemas sociais mais complexos já registrados entre carnívoros. Um clã de hienas pode reunir de 20 a mais de 80 indivíduos, funcionando dentro de uma hierarquia matriarcal estável. O que chama a atenção não é o tamanho do grupo, mas a quantidade de informação social necessária para manter essa estrutura. As hienas conseguem reconhecer indivíduos específicos por vocalizações únicas, distinguindo aliados, subordinados e rivais. Experimentos de reprodução sonora mostram que elas reagem de forma diferente, apenas com base no status hierárquico do indivíduo que emite o chamado. Uma espécie de leitura de nome e posição por meio do som. O cérebro da hiena não é excepcionalmente grande em termos absolutos, mas regiões como o córtex pré-frontal e o giro temporal, associadas à memória social e ao processamento de relações, são mais desenvolvidas do que em muitos outros predadores. Isso permite que elas se lembrem de quem deve a quem, de quem ajudou quem e de quem recuou no passado. Na sociedade das hienas, o histórico de comportamento pesa tanto quanto a força presente, como se cada ação deixasse um registro que não pode ser apagado. O poder dentro do clã não é decidido por uma única luta. Ele é acumulado ao longo do tempo. Um indivíduo sobe na hierarquia por meio de alianças, não pela força isolada. Fêmeas de alto status têm acesso prioritário ao alimento, reproduzem-se mais cedo e transmitem sua posição social aos filhotes. Em contraste, indivíduos que tomam decisões ruins repetidamente, escolher o lado errado, entrar em conflitos sem apoio suficiente, perdem posição e praticamente eliminam suas chances de reprodução, como se a própria estrutura social impusesse um julgamento silencioso. As hienas também estão entre os poucos predadores que demonstram decisões coletivas baseadas em limiares numéricos claros. Observações de campo indicam que elas só confrontam leões quando a proporção numérica ultrapassa certo limite, geralmente em torno de 4 para 1 ou mais. Abaixo desse limiar, o recuo é quase absoluto. Isso não é instinto cego, mas uma avaliação de probabilidade de sucesso baseada na relação de forças do momento. O ponto central é que as hienas não precisam vencer sempre.
Elas precisam vencer o suficiente para manter o acesso aos recursos. Muitos confrontos terminam sem contato físico algum, resolvidos apenas por vocalizações, posturas corporais e pela presença de indivíduos de alto status em número suficiente. Nesses momentos, a inteligência social substitui completamente a violência, mostrando que, mesmo em um mundo duro como a savana, o equilíbrio nem sempre é imposto pela força, mas por uma ordem invisível que regula quem avança e quem recua. O aprendizado começa muito cedo. Os filhotes de hiena passam a maior parte do tempo observando interações sociais e não aprendendo a caçar. Eles aprendem quem tem permissão para comer primeiro e quem não deve ser desafiado e quando é hora de recuar. Os jovens que interpretam esse sistema de forma incorreta costumam ser mordidos, isolados ou empurrados para a base da hierarquia, uma consequência que pode acompanhá-los por toda a vida. Nas hienas, a inteligência não serve para otimizar uma caçada isolada. Ela serve para sustentar uma sociedade, onde as decisões de hoje moldam a posição de amanhã. É uma forma de inteligência voltada para o poder de longo prazo, não para vitórias imediatas. E é exatamente por isso que as hienas representam um dos extremos da inteligência da savana. A inteligência social, na qual o cérebro não ajuda o indivíduo a correr mais rápido ou morder com mais força, mas a ocupar o lugar certo dentro de um sistema que não perdoa erros, como se houvesse uma ordem maior observando cada movimento. Mas nem toda espécie inteligente depende de uma sociedade tão complexa. No extremo oposto desse espectro, existe uma estratégia diferente. Um tipo de inteligência que não reside no indivíduo, mas na sincronia perfeita de todo o grupo. Se a hiena representa a inteligência social baseada em poder e hierarquia, o cão selvagem africano representa uma forma completamente diferente de inteligência. A inteligência coletiva sem liderança. No grupo de cães selvagens, não existe o indivíduo mais forte, mais rápido ou mais inteligente, mas o grupo, quando atua em conjunto, transforma-se em uma das máquinas de caça mais eficientes da savana, quase como se cada parte só fizesse sentido quando alinhada ao todo. Estudos de longo prazo em Botsuana e na Tanzânia mostram que a taxa de sucesso de caça dos cães selvagens costuma variar entre 70% e 80%, superando leões, hienas e guepardos. O mais notável é que esse desempenho não vem de força ou velocidade excepcionais, mas da maneira como o grupo toma decisões e distribui funções em tempo real, como se seguisse uma ordem invisível que não depende de comando. Os cães selvagens não caçam segundo o modelo de um líder à frente. Em cada perseguição, a posição de ponta muda constantemente. O indivíduo que vai à frente não é o mais forte, mas aquele cuja condição física é a mais adequada naquele momento. Quando se cansa, ele recua naturalmente e outro assume seu lugar, sem sinais explícitos, sem disputa, sem ordens. Trata-se de uma coordenação descentralizada, em que o comportamento de cada indivíduo se ajusta ao estado do grupo inteiro, como se todos compartilhassem uma mesma leitura da situação. E uma descoberta importante a partir de dados de GPS, acoplados a bandos de cães selvagens, revela que, antes de iniciar uma caça, o grupo passa por uma fase de consenso. Indivíduos com alto nível de excitação emitem sinais corporais, correm em círculos, balançam a cauda, produzem vocalizações curtas. Somente quando um número suficiente de membros atinge esse limiar de ativação, a caça começa. Se o limiar não é alcançado, o grupo se dispersa ou continua em repouso.
Isso não é instinto cego, mas tomada de decisão coletiva baseada na probabilidade de sucesso. Um equilíbrio preciso entre energia, risco e oportunidade, como se a sobrevivência exigisse não bravura isolada, mas harmonia no momento certo. Durante a perseguição, a inteligência coletiva continua a se manifestar. Cada indivíduo processa apenas informações locais, sua própria posição, a direção da fuga da presa, a localização dos companheiros mais próximos. Mas o conjunto dessas decisões gera uma estratégia completa e funcional. Diferente das hienas, onde o erro individual pode ser punido com perda de status, nos cães selvagens o erro individual é absorvido pelo sistema. Um animal que perde o ritmo raramente compromete toda a caçada. Isso permite que o grupo mantenha um desempenho estável mesmo quando alguns membros estão feridos, envelhecidos ou sem experiência. A inteligência não está em cada indivíduo isoladamente, mas na forma como o sistema reduz o impacto dos erros individuais, quase como uma proteção coletiva contra o acaso. Esse mecanismo também se revela claramente na partilha do alimento. Após uma caça bem-sucedida, os cães selvagens dão prioridade aos filhotes e aos indivíduos feridos. A regurgitação da comida não é apenas um gesto de moral biológica, mas uma estratégia de longo prazo. Garantir que todo o grupo mantenha condição física suficiente para continuar caçando com eficiência. Bandos que não seguem essa regra apresentam taxas mais altas de desintegração em estudos de acompanhamento prolongado, como se a quebra desse princípio corroesse o próprio fundamento do grupo. No entanto, essa inteligência coletiva tem um custo elevado. Por depender totalmente da coordenação, os cães selvagens são extremamente vulneráveis quando a estrutura do grupo é rompida. A perda de alguns adultos experientes, por doença, caça ilegal ou conflito com humanos, pode reduzir drasticamente a eficiência de caça e levar o bando a se desfazer em pouco tempo. Ao contrário das hienas ou dos leões, que conseguem reorganizar suas sociedades de forma mais flexível, os cães selvagens precisam de peças suficientes para que o sistema funcione, como se cada ausência quebrasse uma engrenagem essencial. Os cães selvagens revelam uma verdade central da inteligência da savana. A inteligência não precisa estar no cérebro mais complexo, mas pode surgir da conexão correta entre muitos cérebros simples. Quando isso acontece, o coletivo ultrapassa amplamente a capacidade de qualquer indivíduo isolado. Um lembrete de que a força da vida muitas vezes nasce da união. Mas a inteligência coletiva não é o único caminho. No outro extremo da savana, existe um predador que reúne força, vida social e cálculos biológicos implacáveis sobre energia, poder e risco. Um animal que parece carregar consigo uma lógica fria, moldada por um mundo onde cada escolha tem consequências. Os leões costumam ser vistos como símbolos de força bruta. Mas, na realidade ecológica, os leões não sobrevivem pela força. Eles sobrevivem pelo cálculo. Na savana, o leão é o grande predador que mais precisa ponderar riscos. Cada decisão equivocada não significa apenas perder uma refeição, mas pode comprometer toda a sua capacidade reprodutiva, como se a própria continuidade da linhagem estivesse em jogo. O leão é um predador de altíssimo custo energético. Uma caça fracassada consome grandes quantidades de calorias, especialmente para as fêmeas, a principal força de caça do grupo. Estudos indicam que apenas cerca de 20% a 30% das caçadas de leões são bem-sucedidas. Isso impede que os leões
caçem por impulso. Eles são obrigados a escolher o momento, a presa e o contexto com a maior probabilidade de retorno, quase como se cada investida fosse um julgamento entre necessidade e risco. É por isso que os leões raramente caçam sozinhos quando enfrentam presas de grande porte. Eles caçam em grupo, não para exibir poder, mas para diluir o risco. Cada indivíduo ocupa uma posição diferente na formação, otimizando o acesso à presa sem forçar todo o grupo a avançar ao mesmo tempo. Se a situação se deteriora, parte do grupo pode recuar sem arrastar todo o sistema consigo. Uma estratégia que preserva vidas e energia, como se a prudência fosse uma virtude tão essencial quanto a força. Os leões também são especialistas em avaliar adversários de forma indireta. Em muitos casos, eles não caçam, eles esperam. Esperam que cães selvagens, leopardos ou hienas terminem a caça para então roubar a presa. Isso não é preguiça, mas uma estratégia energética extremamente eficiente. Baixo custo, baixo risco e alto retorno. Estudos no Serengeti mostram que, em áreas com alta presença de hienas, a taxa de roubo de presas pelos leões aumenta significativamente, enquanto a caça ativa diminui. Cada decisão de um leão gira em torno de uma pergunta central: o benefício supera o risco de ferimento? Para os machos, essa equação é ainda mais severa. Um ferimento leve na perna ou na mandíbula pode ser suficiente para que ele perca a capacidade de defender o bando, seja derrubado por rivais e perca completamente seus direitos reprodutivos. Por isso, machos adultos costumam evitar caçar presas grandes ou entrar em confrontos diretos, e a menos que seja absolutamente necessário. A inteligência estratégica do leão se revela de forma mais clara na gestão do poder biológico. Uma coalizão de machos não tenta manter o controle do bando para sempre. Eles sabem que o domínio é limitado no tempo. Em média, uma coalizão mantém o controle por apenas 2 a 3 anos antes de ser substituída. O objetivo não é prolongar o reinado a qualquer custo, mas maximizar o número de acasalamentos dentro desse intervalo finito. Como se o tempo concedido fosse um recurso sagrado, que não pode ser desperdiçado. As fêmeas também participam desse cálculo. Elas ajustam o comportamento reprodutivo de acordo com a estabilidade da coalizão masculina. Quando o risco de queda é alto, tendem a atrasar ou interromper o cuidado com filhotes. Se uma nova coalizão assume o controle, as fêmeas podem retornar rapidamente ao ciclo reprodutivo, uma resposta biológica destinada a minimizar perdas genéticas de longo prazo, como se a própria vida buscasse preservar aquilo que lhe foi confiado. Nos leões, a inteligência não está na velocidade nem na coordenação refinada dos cães selvagens. Ela está na capacidade de avaliar perdas potenciais, saber quando caçar, quando roubar, quando recuar e quando aceitar uma perda no presente para proteger o futuro reprodutivo. Os leões revelam outra forma de inteligência da savana, a inteligência de quem ocupa o topo da cadeia alimentar, onde cada erro tem consequências maiores, porque não há ninguém acima para absorver o risco. Mas até mesmo essa estratégia fria e calculada tem limites. Quando o ambiente muda, quando o espaço se reduz e a pressão competitiva aumenta, as equações que antes funcionavam começam a falhar. E para enxergar isso com clareza, precisamos olhar para o animal mais rápido da savana, onde cada decisão acontece no limite extremo da fisiologia. O guepardo é o animal terrestre mais rápido que já existiu. Mas a velocidade não é o que garante sua sobrevivência a longo prazo. Na savana, o guepardo também é um dos predadores que mais falha. E é justamente nessa sequência de fracassos que sua inteligência se revela com maior clareza. Dados observacionais mostram que apenas cerca de 40% a 50% das perseguições de guepardos terminam com a captura da presa. Isso significa que, na maior parte do tempo, o guepardo corre para desistir.
Em um ecossistema onde energia é um recurso precioso, isso parece, à primeira vista, um paradoxo. Mas, biologicamente, e trata-se de uma estratégia de sobrevivência. Cada arrancada de um guepardo é um cálculo fisiológico extremo. Em menos de 20 segundos, a frequência cardíaca pode ultrapassar 200 batimentos por minuto. A temperatura corporal sobe rapidamente e o consumo de oxigênio atinge o limite máximo. Se esse esforço se prolonga além do permitido, o corpo entra em superaquecimento e acidose, podendo levar a colapso, desorientação e até a morte. Se o animal não conseguir descansar a tempo, há limites que nem mesmo a criatura mais veloz foi feita para ultrapassar. Por isso, a inteligência do guepardo não está em correr mais rápido, mas em saber quando parar. A maioria das perseguições é interrompida não porque a presa escapou por completo, mas porque o próprio guepardo avalia que o custo fisiológico já superou o benefício potencial. É uma tomada de decisão sob pressão biológica, em que o cérebro monitora continuamente o estado do corpo para não cruzar um limiar fatal. Diferente dos leões ou das hienas, o guepardo não pode compensar falhas roubando presas. Não tem força para defender a caça. Não tem número para proteger o alimento. Uma caçada bem-sucedida só tem valor se ele conseguir comer rápido e o suficiente antes de ser detectado. Isso transforma cada decisão de caça em uma aposta de alto risco. Assim, o guepardo aprende a escolher o fracasso menos custoso. Ele prefere caçar durante o dia, quando leões e hienas estão menos ativos. Seleciona presas menores, mais fáceis de isolar do grupo. Ajusta o ângulo de aproximação conforme o terreno para reduzir a distância de aceleração. E, se todos os fatores não estiverem alinhados ao mesmo tempo, ele desiste, mesmo quando a oportunidade parece muito próxima, como se soubesse que nem toda chance é um chamado legítimo. Estudos de acompanhamento individual mostram que guepardos que sobrevivem por mais tempo tendem a desistir mais cedo. Eles escolhem menos caçadas, porém mais seguras. A inteligência aqui não está em aumentar a taxa de sucesso, mas em reduzir o impacto do fracasso. Isso leva a um paradoxo ecológico profundo. O guepardo não evoluiu para vencer mais, mas para perder da maneira certa. Cada fracasso evita ferimentos graves, não gera lesões permanentes e reduz o risco de roubo de presa. Em um mundo onde grandes erros não são perdoados, a capacidade de falhar com controle é uma forma rara de sabedoria, quase um dom concedido para preservar a vida. Mas essa estratégia também tem limites. Quando o ambiente muda, com o aumento da temperatura, a substituição da vegetação baixa por áreas abertas ou a fragmentação causada pelos humanos, a margem de segurança do guepardo se estreita. As arrancadas passam a ocorrer em condições mais severas, o tempo de recuperação aumenta e a probabilidade de ser detectado cresce. Cálculos que antes funcionavam começam a falhar. O guepardo revela outro lado da inteligência da savana. Uma inteligência que não ajuda a vencer mais, mas a não morrer tentando vencer. Mas nem todas as espécies têm o privilégio de desistir. Do outro lado desse ecossistema, existem animais que não precisam caçar, mas ainda assim são forçados a tomar decisões de vida ou morte todos os dias.
Se medirmos a inteligência pela capacidade de existir ao longo do tempo, então os herbívoros são, na verdade, o grupo mais bem-sucedido. Eles não matam, não dominam, mas sobrevivem a milhões de anos de evolução em um ambiente onde, todos os dias, algo tenta matá-los. Espécies como a gazela de Thomson, o impala, a zebra ou o gnu não reagem de forma aleatória. Elas operam em um estado que ecólogos comportamentais chamam de Continuous Risk Assessment, avaliação contínua de risco. Mesmo enquanto se alimentam, seus cérebros processam uma série de sinais de fundo: direção do vento, sons distantes, o ritmo de movimento dos indivíduos ao redor e pequenas mudanças na paisagem. Estudos comportamentais mostram que a maioria das decisões de fuga da presa acontece antes que o predador seja claramente visto. Não porque estejam com medo, mas porque esperar por evidência definitiva costuma ser tarde demais. A inteligência aqui reside na capacidade de agir em uma zona de incerteza, onde a informação é incompleta, mas o risco cresce rapidamente, como se a vida exigisse fé no julgamento antes da confirmação. Uma das estratégias centrais dos herbívoros é a vigilância coletiva. Nenhum indivíduo possui visão de 360 graus. Mas, em um grande rebanho, cada animal precisa monitorar apenas uma pequena fração do espaço. Quando um indivíduo detecta algo anormal e reage, o sinal se propaga quase instantaneamente pelo movimento corporal. É por isso que grandes grupos não são apenas mais seguros. Eles permitem que cada indivíduo coma mais e vigie menos. Uma vantagem energética clara. Em paralelo, existe a estratégia de diluição do risco. Em um rebanho com centenas de indivíduos, a probabilidade de um animal específico ser alvo cai drasticamente. E isso explica por que muitos herbívoros se concentram deliberadamente em áreas abertas, onde o predador tem mais dificuldade para se aproximar em segredo. O espaço aberto não é uma fraqueza, é uma ferramenta cognitiva que permite detecção precoce e decisões no momento certo. A inteligência defensiva dos herbívoros também se manifesta no controle do pânico. Fugir consome muita energia e revela a posição. Por isso, nem todo sinal leva à corrida. Pesquisas mostram que indivíduos que reagem de forma exagerada, fugindo cedo demais e com frequência, tendem a ter pior condição física e menor sucesso reprodutivo. Por outro lado, os que reagem tarde demais não sobrevivem. Apenas aqueles que ajustam corretamente o limiar de resposta atravessam múltiplas estações. Algumas espécies desenvolveram estratégias ainda mais refinadas para impedir a caça antes mesmo que ela comece. O salto alto das gazelas não serve para correr mais rápido, mas para comunicar ao predador que elas estão saudáveis, alertas e não valem o esforço da perseguição. Trata-se de uma forma de comunicação entre espécies, onde a inteligência não está na ação seguinte, mas em fazer o outro desistir, quase como um aviso silencioso inscrito nas regras da criação. A inteligência defensiva dos herbívoros também é espacial e baseada na memória. As rotas migratórias não são apenas caminhos em busca de pasto, mas mapas de risco acumulados ao longo de gerações. Pontos de água antes seguros,
vales propensos a emboscadas, trechos perigosos de rios. Tudo isso é preservado no comportamento do grupo. Os filhotes não são ensinados, mas aprendem seguindo aqueles que sobreviveram por mais tempo, como se herdassem uma sabedoria viva. Isso cria uma forma de inteligência coletiva intergeracional. Quando um indivíduo idoso morre, o grupo não perde apenas um corpo, perde uma parte da memória ecológica. E quando rotas migratórias são bloqueadas por cercas, estradas ou assentamentos humanos, essa inteligência pode se tornar inútil em apenas uma geração. É aqui que a fragilidade da inteligência defensiva começa a aparecer. Estratégias de evasão, diluição de risco e vigilância coletiva funcionam bem em ambientes abertos, flexíveis e previsíveis. Mas quando o ambiente muda rápido, com clima instável, crescimento irregular da vegetação e fontes de água desaparecendo, decisões que foram corretas por milhares de anos passam a produzir erros. Os herbívoros não se tornam menos inteligentes no Novo Mundo, mas sua inteligência evoluiu para uma savana diferente. Uma onde o espaço era amplo o suficiente para que pequenos erros não se transformassem em sentenças de morte. Quando o espaço é comprimido e os riscos se acumulam, até a defesa mais refinada se torna frágil, como algo precioso colocado sob pressão excessiva. E é exatamente aqui que surge uma grande pergunta para todo o ecossistema. O que acontece com a inteligência quando o mundo muda mais rápido do que a capacidade de aprender? Quando a memória coletiva deixa de corresponder à realidade? Para responder a isso, precisamos deixar de olhar para espécies isoladas e focar naquilo que permite à inteligência sobreviver à morte do indivíduo. Memória, aprendizado e legado comportamental. Se a inteligência da savana existisse apenas no instante da decisão, ela morreria junto com o indivíduo. Mas muitas estratégias de sobrevivência não desaparecem quando um animal cai. Elas continuam vivas, na memória do grupo, nos caminhos familiares, nos comportamentos repetidos sem necessidade de explicação. É aqui que a inteligência ultrapassa a biologia individual e se transforma em legado comportamental. Na savana, o aprendizado não acontece em condições seguras. Ele ocorre em meio à seca, à fome e ao risco constante de predação. Os indivíduos que sobrevivem por mais tempo nem sempre são os mais rápidos ou os mais fortes, mas carregam algo mais valioso: a memória do que já salvou a vida do grupo inteiro. E é essa memória, não a força, que é transmitida adiante, quase como um patrimônio invisível confiado às gerações seguintes. Na ecologia moderna, o conceito de cultura animal já não é controverso. Muitas espécies não apenas reagem por instinto, mas aprendem observando, registrando resultados e repetindo comportamentos eficazes. Na savana, onde errar costuma significar morrer, o aprendizado social permite que a geração seguinte não precise pagar cada lição com sangue, como se a experiência dos que vieram antes funcionasse como uma proteção concedida pelo tempo. Um dos exemplos mais claros disso são os gnus do Serengeti. Milhões de indivíduos migram todos os anos não apenas por seguir a manada, mas porque caminham sobre um mapa de sobrevivência acumulado ao longo de gerações. Trechos de rio onde crocodilos costumam emboscar. Vales que parecem seguros,
mas já se tornaram armadilhas mortais durante a estação seca. Campos que só ficam verdes por poucas semanas após a chuva. Os filhotes não são ensinados diretamente. Eles aprendem seguindo os indivíduos que sobreviveram por mais tempo. Cada passo é uma decisão herdada. Mas essa memória também tem um lado frágil. Quando secas anormais se prolongam, muitos rebanhos continuam retornando às rotas antigas, onde antes havia água, apenas para encontrar solo rachado. Uma inteligência que antes funcionava se transforma em erro coletivo. Não porque o grupo tenha se tornado menos inteligente, mas porque sua memória pertence a um mundo que já mudou. Nas zebras, a memória comportamental se manifesta de outra forma. Estudos com GPS mostram que elas lembram a localização de pontos de água estáveis melhor do que muitos outros herbívoros. Durante a estação seca, costumam liderar rebanhos mistos até regiões onde ainda há água. Indivíduos mais velhos, mesmo já sem a melhor condição física, exercem um papel crucial nas decisões de deslocamento. Quando esses animais morrem por caça ilegal ou seca, os grupos mais jovens perdem orientação clara. O tempo de busca por água aumenta e a mortalidade cresce. Um indivíduo desaparece. Todo o sistema paga o preço. Em impalas e gazelas, a memória comportamental é mais sutil, mas igualmente vital. Rebanhos que sobrevivem por muitos anos ajustam com precisão seus limiares de alerta. Eles não entram em pânico diante de qualquer movimento. Conseguem distinguir sinais reais de perigo de ruídos inofensivos. Os filhotes aprendem observando. Quando ficar imóvel, quando correr, quando se separar do grupo. Mas quando o rebanho é desestruturado, pela perda de adultos experientes ou pelo confinamento em espaços reduzidos, esse limiar se desloca. O pânico se espalha. As fugas seguem direções erradas. E o próprio comportamento defensivo passa a empurrar a presa para as garras do predador. Nem todos os herbívoros vivem em grandes rebanhos ou realizam longas migrações. As girafas representam outro tipo de inteligência, a memória espacial vertical. Elas lembram com precisão quais acácias ainda mantêm folhas jovens durante a estação seca e retornam exatamente às mesmas árvores semanas depois. Os filhotes aprendem a se alimentar em alturas mais seguras observando as mães, evitando os níveis baixos onde os leões têm mais facilidade de atacar. Quando secas extremas forçam as girafas a se abaixar mais do que o habitual, essa vantagem cognitiva desaparece quase instantaneamente. Os búfalos africanos expressam uma inteligência defensiva coletiva, baseada na memória de formação. Quando atacados, eles não se dispersam, eles se fecham. Indivíduos adultos que já sobreviveram a grandes ataques ocupam posições-chave, protegendo os filhotes no centro. Isso não é uma reação improvisada, mas um comportamento reforçado ao longo de gerações. Rebanhos que carecem de indivíduos mais velhos tendem a quebrar a formação mais rapidamente e sofrem perdas maiores diante dos leões. Em ambientes com vegetação densa e relevo complexo, antílopes como o kudu e o eland sobrevivem graças à memória do terreno. Eles lembram passagens estreitas, encostas rochosas e áreas de arbustos onde grandes predadores têm dificuldade de acompanhar. Os filhotes aprendem seguindo as rotas dos adultos. Quando o ambiente é limpo para agricultura ou turismo, essas rotas memorizadas desaparecem e a inteligência do terreno se torna inútil em apenas uma geração. Até mesmo os hipopótamos, herbívoros que parecem não ter inimigos naturais, dependem profundamente do legado comportamental. À noite, eles deixam a água para pastar seguindo trilhas fixas usadas por anos, o que reduz conflitos internos e riscos externos. Quando humanos bloqueiam essas rotas com cercas ou estradas, os hipopótamos não criam novos caminhos imediatamente. Eles continuam seguindo os antigos, e o conflito surge. Uma inteligência que antes garantia segurança passa a gerar perigo. Nos elefantes africanos, o legado comportamental atinge seu nível mais alto. Manadas lideradas por matriarcas idosas sabem conduzir o grupo até fontes de água ocultas durante secas severas. Mas quando a caça ilegal remove seletivamente os indivíduos mais velhos,
Os grupos jovens perdem a capacidade de tomar decisões de longo prazo. Tornam-se mais impulsivos, invadem áreas humanas com mais frequência e os conflitos aumentam drasticamente. Aqui, perder a memória é perder o controle do próprio comportamento, quase como se uma orientação fundamental tivesse sido arrancada. Os herbívoros não sobrevivem pela força, nem por decisões brilhantes isoladas. Eles persistem graças a milhares de pequenas escolhas feitas no momento certo. Ficar imóvel em vez de correr, correr em vez de se separar, seguir em vez de liderar. Sua inteligência não é espetacular, não produz vitórias visíveis, mas sustenta a vida com uma constância que poucas estratégias de predação conseguem igualar. Isso cria um paradoxo para toda a savana. As espécies que não matam ninguém são aquelas que obrigam todos os outros a pensar mais. As que não dominam, moldam o comportamento de todo o ecossistema ao redor. E se a inteligência for medida pela capacidade de atravessar o tempo, talvez a pergunta "quem é o mais inteligente?" não seja tão simples quanto imaginamos. Porque, na savana, a inteligência não pertence apenas ao predador ou a quem está no topo da cadeia alimentar. Ela existe em toda a estratégia de sobrevivência que foi correta tempo suficiente para ser repetida. E é exatamente aqui, ao observar todas essas formas de inteligência, da caça à cooperação e da evasão à memória, que uma pergunta se impõe com mais clareza do que nunca. Entre todas essas estratégias, quem é de fato o mais inteligente? Depois de observar as hienas com suas sociedades de poder complexas, os cães selvagens com uma inteligência coletiva quase perfeita, os leões com seus cálculos frios de energia, os guepardos com a capacidade de parar no momento exato, e os herbívoros que sobrevivem graças à memória e à evasão, uma pergunta se torna inevitável. Na savana, afinal, quem é realmente o mais inteligente? Se medirmos pelo tamanho do cérebro, a resposta favoreceria algumas poucas espécies. Se medirmos pela capacidade de dominação, os leões parecem levar vantagem. Se medirmos pela eficiência de caça, os cães selvagens se destacam. Se medirmos pela velocidade de processamento fisiológico em condições extremas, o guepardo não tem rival. Se medirmos pela memória social e pela habilidade de manipular poder, as hienas ocupam um nível à parte. Mas o problema é que nenhuma dessas métricas, isoladamente, é suficiente para oferecer uma resposta completa. A savana não funciona sob um único padrão de inteligência. Cada espécie resolve um problema diferente, em um contexto diferente, com limites biológicos diferentes. A inteligência, portanto, não é a capacidade de fazer tudo bem. É a capacidade de evitar erros no contexto exato em que aquela espécie existe. Como se cada uma tivesse recebido uma tarefa específica dentro de uma ordem maior da vida. A hiena não é mais inteligente que o guepardo. Ela apenas é mais inteligente em um mundo de alianças, hierarquias e sociedades densas. O guepardo não é menos inteligente que o leão. E ele apenas se destaca em um mundo onde a fisiologia impõe limites rígidos e uma decisão de parar pode salvar a própria vida. Os herbívoros não são mais passivos que os predadores. Eles apenas são mais inteligentes em um mundo de defesa, memória e de evitar ser escolhido como alvo. Isso leva a uma conclusão essencial. Na savana, não existe inteligência absoluta. Existe apenas inteligência adequada. Adequada ao ambiente, à estrutura social, à fisiologia e às pressões enfrentadas diariamente por cada espécie. Enquanto o contexto permanece estável, essas formas de inteligência funcionam quase perfeitamente. Quando o contexto muda, a mesma estratégia pode produzir resultados completamente diferentes. A inteligência ecológica não evoluiu para prever todos os futuros possíveis. Ela evoluiu para otimizar o presente no qual a espécie está inserida. Por isso, a inteligência não garante sobrevivência eterna. Ela apenas reduz a probabilidade de eliminação, enquanto o problema da sobrevivência permanece o mesmo. Se fosse obrigatório responder à pergunta "quem é o mais inteligente?", a resposta mais honesta não seria o nome de uma espécie, mas um princípio.
a espécie que toma o maior número de decisões corretas no mundo em que vive. Nada mais, nada menos. Mas esse princípio só se sustenta enquanto o mundo continua familiar o suficiente para que decisões corretas do passado ainda sejam corretas no presente. E é exatamente aqui que uma grande ruptura começa a aparecer. Quando o clima muda mais rápido do que a capacidade de aprender, quando os humanos reconfiguram o espaço em poucas décadas, o problema da sobrevivência deixa de ser o mesmo. Nesse ponto, a pergunta já não é mais quem é o mais inteligente, mas se a inteligência, em qualquer uma de suas formas, ainda é suficiente para se adaptar a um mundo que muda rápido demais. Ao longo de milhões de anos de evolução, o ecossistema da savana africana construiu uma inteligência coletiva refinada, moldada por ciclos naturais estáveis. As chuvas chegavam no tempo certo, trazendo tempestades que despertavam as pastagens ressecadas. Os herbívoros migravam por rotas familiares, gravadas profundamente na memória genética ao longo de incontáveis gerações. Predadores como guepardos, leões e hienas aprenderam a explorar esse ritmo. Caçar nas horas mais frescas, descansar sob o sol intenso e calcular riscos com base na previsibilidade do ambiente. Toda a cadeia alimentar, da grama verde às imensas manadas de antílopes, apoiava-se em um princípio quase imutável. O amanhã seria parecido com o ontem, com variações duras o suficiente para selecionar os mais aptos, mas lentas o bastante para permitir adaptação por aprendizado social e evolução biológica. Mas esse pressuposto fundamental está ruindo de forma violenta, não apenas pelas mudanças graduais da natureza, mas pela velocidade vertiginosa das mudanças climáticas e do impacto humano. Nas últimas décadas, a temperatura média em muitas regiões da savana africana aumentou de forma significativa, com áreas registrando elevações de 1 a 2 graus Celsius em relação ao período pré-industrial. Ondas de calor tornaram-se mais longas, mais intensas e surgem em épocas antes consideradas amenas. Para o guepardo, o predador terrestre mais rápido do planeta, isso significa uma redução drástica das janelas de caça diurna. O corpo superaquece rapidamente durante sprints em alta velocidade, levando a estados perigosos de hipertermia. O tempo de recuperação após cada caça se prolonga, forçando a redução da frequência de tentativas. Um sprint que antes podia ser repetido várias vezes ao dia, transforma-se em uma decisão de vida ou morte permitida apenas uma única vez. A inteligência de saber parar no momento certo, o cálculo fino entre energia e risco, continua tão afiada quanto sempre, mas a margem fisiológica de erro se estreita perigosamente. Pesquisas recentes indicam que, sob temperaturas mais altas, os guepardos são obrigados a caçar mais ao amanhecer, ao entardecer ou até à noite, aumentando o risco de confronto com predadores maiores como leões e leopardos, senhores tradicionais da escuridão. De forma semelhante, os leões, símbolos do poder da savana, enfrentam uma mudança profunda no balanço energético. Chuvas irregulares fazem com que áreas de pasto verde surjam de forma dispersa e por períodos mais curtos, forçando as presas a se espalharem. As distâncias entre áreas de caça eficazes aumentam. Cada caça fracassada não apenas desperdiça energia, mas cobra um preço maior, pois a recuperação sob calor intenso se torna mais lenta. Estratégias sofisticadas de caça em grupo, antes sustentadas por altas taxas de sucesso e previsibilidade do comportamento das presas, agora operam em um ambiente instável e incerto. Até mesmo as hienas, com sua inteligência social complexa e coordenação exemplar, sofrem pressão crescente. A competição se intensifica à medida que o espaço vital é comprimido pela seca, resultando em mais conflitos internos e punições mais severas para erros. Em escala ecossistêmica, a alteração nos padrões de chuva está rompendo ciclos ancestrais. As estações chuvosas chegam tarde, terminam cedo ou se tornam erráticas, impedindo a recuperação completa das pastagens. Herbívoros como gnus, zebras e antílopes são forçados a migrar mais cedo, mais longe
ou a se concentrar em torno de poucos pontos de água restantes. A estratégia de diluição de risco, espalhar-se para reduzir a probabilidade de predação, perde eficácia quando o espaço aberto se reduz sob secas prolongadas. Além disso, o aumento das concentrações de CO2 impulsiona o fenômeno conhecido como bush encroachment, a expansão de arbustos e árvores que substituem campos abertos. Isso reduz a disponibilidade de alimento para herbívoros e altera profundamente a estrutura do ecossistema, criando comunidades vegetais que já não correspondem às do passado. As mudanças climáticas são apenas parte da tragédia. A outra parte, talvez ainda mais agressiva, vem das atividades humanas, que transformam a savana mais rápido do que qualquer ciclo evolutivo já registrado na história da Terra. Cercas de arame farpado, rodovias, agricultura industrial e assentamentos urbanos fragmentaram a savana em pedaços isolados. Rotas migratórias ancestrais, como a grande migração do Serengeti Mara, em seguida por milhões de gnus e zebras em busca da chuva, são agora interrompidas por fronteiras artificiais. Os gnus insistem em seguir mapas gravados na memória evolutiva, apenas para encontrar cercas ou trilhos. Zebras retornam a fontes de água familiares e se deparam com gado, máquinas agrícolas e conflitos diretos com humanos. A memória coletiva, antes uma vantagem decisiva, transforma-se na origem da tragédia. Os indivíduos mais experientes, geralmente líderes do grupo, tomam decisões baseadas no passado, mas o presente já não obedece às mesmas regras. Este é o paradoxo ecológico mais severo. A inteligência não diminuiu. Ela tornou-se deslocada em um mundo onde as leis antigas deixaram de valer. Ecólogos chamam isso de evolutionary mismatch, o descompasso entre comportamentos evoluídos e o ambiente moderno. O aprendizado social exige tempo, a evolução, milhares de gerações. Mas a savana foi fragmentada em poucas décadas. Em regiões como o Serengeti, apenas uma grande rota migratória permanece intacta. Em outras áreas, populações isoladas enfrentam declínio genético e risco de extinção local. Essa pressão percorre toda a cadeia alimentar. Herbívoros tornam-se mais vigilantes, mas não conseguem compensar a perda de espaço aberto, elemento central de suas estratégias coletivas. Predadores lidam com presas mais escassas e dispersas, enquanto os conflitos com humanos disparam. Leões atacam gado, guepardos são mortos por serem vistos como ameaça. A caça ilegal e o tráfico de animais agravam ainda mais o quadro. O ponto crucial é que a savana não testemunha uma perda de inteligência das espécies. Nenhuma se tornou menos inteligente. O que está desaparecendo é a compatibilidade entre essa inteligência refinada e o ambiente atual. Estratégias otimizadas para um mundo amplo, estável e previsível agora precisam operar em um espaço fragmentado, instável e repleto de incertezas humanas, como se a ordem natural tivesse sido violentamente reescrita. Nesse cenário, a pergunta central já não é quem é o mais inteligente da savana. Ela se transforma em algo muito mais profundo. Será que a inteligência, seja individual, social ou coletiva, consegue acompanhar um mundo que muda mais rápido do que qualquer ciclo de adaptação que a vida já enfrentou? Na savana, a inteligência nunca foi uma ferramenta de dominação da natureza. Sempre foi a arte de sobreviver dentro de limites naturais. Mas quando esses limites são empurrados além do suportável, pelo aumento da temperatura, nos chuvas imprevisíveis, expansão de arbustos e barreiras artificiais, até mentes lapidadas por milhões de anos começam a perder o compasso. Esse é o momento mais frágil da savana moderna. Não quando um predador falha em uma perseguição ou quando uma presa cai sob garras afiadas, mas quando decisões que salvaram espécies inteiras, que guiaram manadas através de incontáveis secas, passam a se tornar erros fatais. A inteligência da savana ainda está presente. Ela continua calculando, escolhendo, tentando se ajustar. As espécies se adaptam. Guepardos mudam horários de caça, leões ajustam estratégias de grupo, herbívoros buscam novas rotas. Mas, pela primeira vez em sua longa história, essa inteligência não enfrenta apenas a dureza da natureza.
enfrenta um mundo totalmente redesenhado pelo ser humano. E algo que muitos veem como um teste moral sobre nossa responsabilidade como guardiões da criação. E a pergunta que ecoa não diz respeito apenas à África. Ela se volta para nós mesmos. Em um planeta que muda mais rápido do que qualquer ciclo evolutivo conhecido, será que a nossa própria inteligência, consciência, tecnologia e consciência global será suficiente para corrigir os desequilíbrios que criamos? Ou também perderemos o ritmo, como manadas colidindo com cercas invisíveis do futuro? A savana envia uma mensagem clara. O tempo para a adaptação está se esgotando. Sem ações decisivas para reduzir emissões, proteger corredores migratórios e restaurar ecossistemas, não apenas a inteligência das espécies, mas a própria riqueza da vida no planeta pagará um preço alto. Junte-se a nós na proteção da savana e da vida selvagem. Curta este vídeo, compartilhe a história dos animais mais inteligentes da África pelo canal Ona Wild e inscreva-se para nos ajudar a espalhar a mensagem de preservação desse território extraordinário.